o 15 e o 16, os dois últimos versículos do capítulo 2 da carta de Paulo escrita aos Coríntios. Amém? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podem sentar, por favor. Eu vou estar compartilhando com os irmãos uma mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração. Na verdade, desde antes da oportunidade que o Senhor nos concedeu de fazermos a viagem rumo a Salvador. E o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração falou comigo claramente, para que eu compartilhasse com os irmãos ao longo do caminho. E assim o fizemos em Serra, pela misericórdia do Senhor, em Eunápolis, pela misericórdia do Senhor, também juntamente com os irmãos de Salvador também. Aí eu pensei comigo, Senhor, e São Gonçalo? O Senhor também vai querer que eu ministre essa palavra, que eu compartilhe com os irmãos também, São Gonçalo? Aí fiquei orando ao Senhor, entreguei na mão do Senhor. Aí quando eu voltei, o pastor Júlio me direcionou essa incumbência. Ainda assim eu continuei colocando diante de Deus, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É essa palavra mesmo que o Senhor quer que nós ouçamos mais uma vez? Aí quando foi na última quinta-feira, na reunião que nós participamos, juntamente com o pastoral e os demais irmãos das congregações que se reúnem ainda nos lares, o pastor citou 2 vezes essa questão. Não sei se o pastor Geraldo vai se lembrar, sobre nós termos a mente de Cristo. Ele citou uma vez, eu acendi o alerta, aí fiquei ainda relutando, Senhor, mas isso é coisa da minha cabeça. Aí depois citou mais uma vez. Tá bom, Senhor, não precisa citar 3 vezes, já entendi. Vamos compartilhar pela misericórdia do Senhor essa mensagem que foi partilhada durante a viagem, que por sinal gostaria de mais uma vez agradecer aos irmãos, agradecer a essa igreja que muito carinhosamente, com muito amor, participou dessa viagem. Vocês estiveram lá conosco. Aí você pode perguntar, como, irmão Ailton, que eu fui lá, se eu não saí, se eu não estava no carro com vocês, não tomei um avião? Você participou com a sua oração, você participou com a sua oferta, você participou conosco, você esteve lá conosco. Então, que Deus venha estar retribuindo cada gesto de amor que os irmãos tiveram para conosco. Foi a igreja que esteve lá. Amém? Deus venha estar nos abençoando. Então nós queremos aqui agradecer mais uma vez, não só a vocês que daqui de São Gonçalo, mas a tantos outros irmãos que atenderam ao apelo que o pastor Alan fez, irmãos de várias partes do país. Que Deus venha estar retribuindo a cada um de vocês que participou desse empreendimento não humano, o empreendimento do céu. Amém? Muitas vidas foram edificadas para a glória de Deus. Dito isso, meus amados irmãos, voltando aqui ao texto, nós recebemos diversas mensagens de textos, de vídeos, de conversas, e também nós assim manifestamos diversas mensagens. E todas essas mensagens expressam uma visão de mundo, expressam uma mentalidade, expressam a maneira de ser de um povo, a maneira de enxergar de um povo, a maneira de viver de um povo. Resumidamente, expressa a mente de um povo. Nós acabamos de ver aqui uma expressão do Espírito Santo dada ao apóstolo Paulo, afirmando que nós temos a mente de Cristo. É fundamental, irmãos, é crucial para que nós
sejamos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde o Senhor opera, uma igreja onde a palavra de Deus flui. É fundamental que tenhamos a mente de Cristo. Lamentavelmente, muitas das vezes, nós que recebemos pessoas de tantas origens, de tantas formações, de tantas histórias, de tantas denominações até, vem com mentalidades diversas, mentalidade mundana, mentalidade carnal, e pasme, não se apavore, até mesmo uma mentalidade diabólica, porque quando há discordância, ódio, desavença, isso é uma mentalidade diabólica. O não perdoar, o não ouvir. Muitas das vezes nós nos ajuntamos, nos agregamos num conjunto, numa comunhão, com esse tipo de mentalidade. Agora, só é possível nós caminharmos como igreja do Senhor se nós mantivermos a mentalidade de Cristo. Senão a gente pode se tornar qualquer tipo de coisa. Uma organização religiosa, uma denominação, uma entidade qualquer. Se nós não priorizarmos e zelarmos por ter a mente de Cristo, pode dar qualquer nome, mas não é a igreja do Senhor. Então, se nós queremos continuar na nossa caminhada, se nós queremos seguir firmes até o fim, como igreja, nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? E é fundamental a gente, nesse processo de ter a mente de Cristo, de saber que nós precisamos ter a mente de Cristo, é fundamental a gente atentar para a nossa identidade. Muitas das vezes nós deixamos de ter a mente de Cristo, deixamos de exteriorizar o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, a forma de enxergar de Cristo, porque nós perdemos de vista a nossa identidade. Aquilo que a palavra de Deus já assegura que nós somos. O próprio apóstolo Paulo, em várias passagens do Novo Testamento, ele vai expressar isso, dando conta da nossa identidade, porque quando nós temos consciência da nossa identidade, peraí, por exemplo, em Romanos 12, 5, Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Quer acompanhar comigo? Por favor, volte um pouquinho. Romanos, no capítulo 12, no verso 5. É um capítulo maravilhoso, é a parte da epístola de Paulo aos Romanos, onde ele parte para a parte prática dos seus ensinamentos teológicos, mas aqui no versículo 5 do capítulo 12, ele vai dizer assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que dado interessantíssimo, importantíssimo para nós relembrarmos e deixar vivo em nossa memória. Nós somos corpo de Cristo. Ora, se nós somos corpo de Cristo, deve ser muito natural que a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver e de enxergar tem que ser a do cabeça desse corpo. Se eu afirmo que eu sou corpo de Cristo, eu não posso pensar diferente do que Cristo pensa. Eu afirmo que eu sou corpo de Cristo. A palavra de Deus afirma que eu sou corpo de Cristo. Então meu pensamento deve estar em consonância com Ele, deve estar conectado com o que Ele pensa. Amém? Eu e você somos corpo de Cristo. Então, se quando vier um pensamento diferente, um pensamento mundano, um pensamento carnal,
nas mais diversas situações que possam acontecer, e acontecem. A gente vai ver isso aqui mais à frente, e acontece diversas situações nos relacionamentos, na caminhada, vários percalços. Nós devemos lembrar, eu sou corpo de Cristo, amém, igreja? Eu sou corpo de Cristo. Se eu sou corpo de Cristo, eu devo pensar como Cristo pensa, como Cristo resolveria essa situação, como Cristo falaria, como o Senhor agiria, porque eu sou corpo do Senhor. Se eu sou corpo de Cristo, a minha mente deve estar focada nele, pensando o que ele pensa. Essa é a nossa identidade. A palavra de Deus também nos assegura que nós somos edifício de Deus. Vamos adiantar um pouquinho, 1 Coríntios, é o livro que nós estamos meditando, primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no verso 9. Além de corpo de Cristo, nós somos edifício de Deus. No capítulo 3, no verso 9, ele vai dizer assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, ele ali, o corpo apostólico, são os cooperadores de Deus. É um privilégio poder participar do empreendimento do céu, da construção de um edifício. Mas quem é esse edifício? Não são essas paredes que, aliás, estão ficando belíssimas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E que você possa participar desse empreendimento também, da forma que o Senhor te direcionar. Seja vindo aqui, seja orando para os que estão vindo e também contribuindo para a glória de Deus. Mas nós somos esse edifício de Deus. Se nós somos esse edifício de Deus, veja bem, essa é a sua natureza, essa é a sua identidade. Corpo de Cristo, edifício de Deus. Você está participando de um grande empreendimento espiritual. O edifício de Deus, aonde Deus habita. Amém? Se eu e você somos esse edifício de Deus, né? Os irmãos estão acompanhando essa obra, e vocês também já fizeram obra na sua casa. Você sabe que numa construção, alguns imprevistos acontecem. Às vezes não sai no cronograma que você gostaria de fazer, você gostaria que terminasse. Às vezes atrasa um pouco. Às vezes durante uma obra acontece um problema, cai uma parede, uma viga solta, um telhado solta. São os problemas de uma edificação, de uma obra. E se nós somos o edifício de Deus, vale lembrar que nós ainda estamos em construção, meus irmãos. A dificuldade surge quando nós queremos achar já o edifício pronto, o ar-condicionado ligado, né? A temperatura ambiente. Eu quero encontrar o edifício acabado, pronto, não quero ter trabalho nenhum com a construção. Mas lembre-se que nós somos esse edifício e Deus conta conosco na edificação desse edifício. Sabia que Deus te deu um dom? Você não está aqui aleatoriamente. Deus te deu um dom, Deus tem um chamado para a sua vida, para participar da edificação desse edifício. Uma palavra, um louvor, um conselho, um aperto de mão, um abraço, um bom dia no WhatsApp, num outro aplicativo qualquer de mensagens. Aquele irmão que você não vê há algum tempo, se perguntar se ele está bem, você faz parte da edificação desse edifício, amém? E esse edifício não está acabado, ele está em obra. Então, em algum momento, vai cair um tijolo no seu pé. O que você vai fazer? Eu não quero mais participar dessa edificação, vou embora. Caiu um tijolo no meu pé, o irmão desavisado deixou cair um tijolo no meu pé. Pegue o tijolo, coloque no seu devido lugar. Participe da edificação, não destrua a edificação. Se Deus te colocou aqui, é para você ajudar na edificação desse edifício. Orando, participando, cultuando. Lembre-se, nós somos esse edifício de Deus. Nós somos cooperadores, Paulo falando. Vós a lavoura e edifício de Deus.
Além de ser difícil, eu e você temos a oportunidade, escute isso, oportunidade e privilégio. Não é um peso participar desse edifício. Pode ser custoso, exige um custo de autonegação, de doação, mas não é um peso. Se tiver pesado, se caiu um bloco de tijolo, ajuda, chama seu irmão para te ajudar. Por que você vai querer resolver tudo sozinho? Irmãos, você pode me ajudar a resolver essa situação que eu não estou conseguindo? Peça ajuda, mas participe desse edifício. E outra, a participação nessa edificação, ela não é, digamos assim, você pode até negar-se a participar, mas automaticamente você já faz parte dessa edificação. Amém? Seja qual for a sua participação. Mas irmão, de repente eu não vou falar aí na frente, conforme o irmão está falando e alguns outros irmãos falam, mas Deus te deu uma outra capacitação, uma outra habilidade, um outro dom. Participe dessa edificação, irmãos, é um privilégio, é uma honra. Amém? Nós somos edifício de Deus. E se nós somos edifício de Deus, nós temos que entender isso, que nós estamos participando dessa edificação. Portanto, a minha mentalidade, que deve ser a mente de Cristo, deve estar no sentido de que, se eu faço parte da edificação do Senhor, se eu faço parte desse edifício, eu vou estar ali para edificar, não para abater, destruir, vai estar ali para edificar. Então, seja qual for o ministério que você esteja participando, juventude, adolescente, infantil, evangelismo estratégico, discipulado, ou até mesmo congregando, participe da edificação desse edifício. Amém? Para a glória de Deus. Isso é ter a mente de Cristo. Eu estou aqui não para ser servido, mas para servir. Quem tem a mente de Cristo vem para servir, não para ser servido. Se o ventilador não está, se o vento não está legal, pastor, posso vir aqui amanhã dar um jeitinho nesse ventilador aqui? E você está servindo. Amém? Lembre-se do tijolo, caiu no seu pé. Não murmure, não saia correndo da obra, da edificação. Pega o tijolo, coloque no lugar e ajude a edificar esse templo. Amém? Não sei qual foi o dom que Deus te deu, você que sabe. Eu sei o que Deus me deu, mas com o dom que Deus te deu, com o chamado que Deus te deu, trabalhe na edificação desse edifício, para a glória de Deus. Amém? Então são umas das características da nossa identidade, irmãos. Além de ser corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Um membro do corpo de Cristo. Você é edifício do Senhor, e eu também. Paulo vai dizer também, agora já escrevendo aos Gálatas, aí eu peço para você avançar comigo um pouquinho, um livro à frente. Na verdade vem 2 Coríntios, depois vem Gálatas. No capítulo de número 6, 2 versos, Paulo vai também fazer uma afirmação importantíssima sobre a nossa identidade em Cristo. Além de corpo, além de edifício, nós somos também, veja o que Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, mas aplica-se a nós também. No capítulo 6, versos 15 e 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Além de nova criatura, que nesse ponto a gente vai ressaltar mais à frente, eu queria frisar aqui algo sobre a nossa identidade, que diz respeito a nós sermos o Israel de Deus. Os irmãos bem conhecem que Deus escolheu um povo para anunciar as suas obras pelas nações, e esse povo foi o povo de Israel. E que no decorrer da história, vindo Jesus Cristo, instaurando a nova aliança, o novo Israel foi levantado. Quem é esse novo Israel? A igreja do Senhor Jesus.
Você é esse novo Israel. Você é esse Israel de Deus. Nós, a igreja do Senhor Jesus. Portanto, ter esse entendimento de que eu sou o Israel de Deus no mundo, isso faz de mim viver uma vida que seja uma vida para a glória de Deus e que seja uma vida que anuncie as grandezas de Deus, que anuncie o que Deus tem feito na minha vida, no meu meio, na minha comunidade, em toda a esfera que nós temos acesso ao conhecimento. Então, você entender isso, que eu tenho essa responsabilidade de ser aquele a quem Deus conta para anunciar as suas grandezas pelas nações. A isso, irmão, isso nos faz sair daquele estágio de, vamos dizer assim, de indiferença, aquele estágio de, estou lá tranquilão, sentadão, só assistindo, né? Já falamos que nós participamos da edificação. Agora, entender que nós também somos o Israel de Deus e que ser Israel de Deus implica em nós anunciarmos às nações as grandezas de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, anunciar para as nações quem é Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso nos permite, isso nos faz aplicar a nossa mentalidade. Isso nos faz entender que, como Israel de Deus, eu devo ter essa postura de anunciar às nações. Então, quem tem a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, implica entender isso, que nós somos corpo de Cristo, edifício de Deus, Israel de Deus. Amém? Pedro também, não só o apóstolo Paulo falou muito acerca da identidade da igreja, Pedro também falou. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, ele também vai falar coisas interessantíssimas a respeito da nossa identidade, e isso, ter consciência dessa identidade nossa, nos ajuda a termos a mentalidade de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, primeiramente no verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Avança um pouquinho os versículos, no verso 10 e 11. Mas vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Somos casa espiritual, sacerdócio santo, pedras vivas da edificação, que nós já mencionamos, peregrinos e forasteiros. Nós não somos deste mundo, não pertencemos aqui, estamos aqui de passagem. Isso nos ajuda a ter uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade na palavra. Se nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, não devemos olhar conforme o mundo olha, enxergar conforme o mundo enxerga. Nós não pertencemos a este mundo. Amém? Nós pertencemos às mansões celestiais, à Nova Jerusalém, e é de lá que deve vir a nossa mentalidade, que está aqui expressa na palavra de Deus. Se nós afirmamos que somos isso tudo, irmãos, corpo de Cristo, como que nós vamos pensar como o mundo pensa? Se eu sou corpo de Cristo, se nós afirmamos que somos edifício de Deus, como nós vamos pensar diferente disso? Se nós afirmamos que somos Israel de Deus, como nós vamos expressar uma mentalidade diferente do que está aqui na palavra de Deus? Se nós afirmamos que somos casa espiritual, sacerdócio santo, pedras vivas, peregrinos e forasteiros nesse mundo, não pertencemos a este mundo.
A nossa mentalidade deve ser a do céu, que está expressa na sua palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa é minha e a sua identidade. É preciso reafirmar isso para que não percamos, para que não venhamos a exibir uma mentalidade mundana, ímpia. Que isso, irmão? Você está falando isso para um grupo de irmãos que andam com a Bíblia, está falando que é possível nós andarmos com uma mentalidade ímpia, sim. Se nós perdermos de vista a nossa identidade no Senhor, que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É possível, andando com Bíblia, falando de Bíblia, cantando louvores, e exibir uma mentalidade mundana e ímpia. Quando nós criticamos os nossos irmãos, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, quando nós não perdoamos, quando nós machucamos, pisamos, isso não é a mentalidade de Cristo. Por isso é importante a gente trazer à memória qual é a nossa identidade no Senhor, o que Cristo fez por mim na cruz. Amém? Por fim, queridos, Paulo vai dizer aqui aos Coríntios que, além disso tudo aqui, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que nós somos nova criatura. Veja o que está escrito no 5 e no verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se nós somos nova criatura, é muito natural. Deve ser orgânico, natural, que exibamos uma nova mentalidade, uma mentalidade de uma nova criatura, uma mentalidade de quem nasceu de novo, uma mentalidade de quem foi regenerado, uma mentalidade de quem foi lavado pela palavra de Deus, uma mentalidade de quem, onde Cristo habita, Cristo em vós, uma mentalidade onde a carne ela é mortificada, uma mentalidade onde o Espírito Santo habita, uma mentalidade onde os frutos do Espírito afloram. Isso é uma mentalidade de quem nasceu de novo. Se eu e você nascemos de novo, nós devemos viver a vida de Cristo aqui na terra, sermos chamados cristãos, como os irmãos foram chamados em, se eu não me engano, Antioquia, né? Chamados primeiramente cristãos, porque eles tinham a mentalidade de Cristo, porque eles tinham consciência da sua identidade em Cristo. Eles não eram mais fulano ou ciclano, eles sabiam que eles eram de Cristo, eles sabiam que eles tinham uma nova identidade, a identidade de Cristo. E como nova criatura, meus irmãos, como nova criatura, é muito importante a gente entender que uma nova vida, ela vai extinguir da sua prática alguns problemas que Paulo vai tratar aqui nessa carta de 1 Coríntios, que é onde nós estamos lendo. Voltando lá para 1 Coríntios, do capítulo 2, quando Paulo vai dizer ali que nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo a uma igreja, e no capítulo 1, a partir do 2 em diante, ele vai tentar equalizar ali, resolver vários problemas que estavam acontecendo nessa igreja. Mas algo me chamou muito a minha atenção aqui. Quando nós frisamos essa identidade, a nossa identidade em Cristo, e também vimos como Paulo trata a igreja aqui, o cuidado que o apóstolo Paulo teve ao tratar com essa igreja. Veja comigo no capítulo 1,
no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Agora observe os termos que o apóstolo Paulo usa ao lidar com essa igreja. Ele reafirma a identidade que esses irmãos tinham em Cristo. Aos santificados em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí no 3 ele saúda, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, irmãos. Você olhando essa saudação aqui, mais para frente ele vai até afirmar que não faltava nenhum dom a essa igreja. Uma igreja assim que você olha essa saudação, depois vê a afirmação de Paulo dizendo que não faltava nenhum dom, uma igreja que tinha todos os dons em plena execução. Você vai olhar assim, rapaz, mas é uma igreja perfeita, né? É essa igreja que eu queria. Talvez se nós fizéssemos aqui um top 10 aqui de igreja ali que Paulo visitou ali e formou, a gente vai olhar essa saudação aqui, vai olhar, rapaz, a igreja, essa aqui com certeza figuraria no primeiro lugar. Olha o que ele fala, a igreja de Deus. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo tem. Ele não está falando assim, seus pecadores. Não, a igreja de Deus, olha o cuidado. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ele evoca ao povo, ele traz à memória do povo a sua identidade. Por isso que nós fizemos também esse percurso. Eu achei muito interessante. É preciso trazer à memória a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, para que nós não percamos de vista qual é a mentalidade que eu tenho que ter. Nós não somos uma mera reunião de irmãos, de religiosos, uma organização filantrópica. Nós somos tudo isso que nós afirmamos aqui, e o apóstolo Paulo faz isso também com eles. Traz à memória deles a identidade deles. Santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Isso me chamou a atenção por causa do cuidado que nós devemos ter, assim como Paulo teve, ao tratar da igreja do Senhor. Problemas existem? Existem. Afirmamos aqui há pouco que estamos em obras, que no meio da obra acontecem os imprevistos, deslizes, falta de atenção, tudo isso acontece. Mas nós temos que ter muito cuidado com a igreja do Senhor, porque ela é o quê? É o corpo de Cristo, é o novo Israel, é o edifício de Deus, é a igreja do Senhor. Então cuidado quando você vai tratar com a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Tá bom, irmãos? Outra coisa muito importante quando a gente fala de cuidado com a igreja, primeiro é esse cuidado no tratar. Sabe? Nós não estamos aqui na condição de juízes. Então cuidado com esse negócio de ficar apontando o dedo para irmão. Cuidado, é a igreja do Senhor. Se está no erro, se está com problema, vá lá, ora com ele, conversa com ele. Agora outra coisa interessante, se precisa de uma ação disciplinar, a disciplina é um ato de amor, tá, meus irmãos? A disciplina não é tirania, não, disciplina é um ato de amor. Então se precisa ser tratado disciplinarmente, já foram feitos todos os procedimentos bíblicos, já chamou, já conversou, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, precisou trazer a congregação, enfim, precisou de uma ação disciplinar, isso é um ato de amor. A igreja precisa entender, e a igreja participa dessa disciplina. Não é só a equipe pastoral não, tá, irmão? A igreja também participa. Como? Primeiro, não excluindo o irmão do seu convívio. É amando, estendendo a mão, orando. Não é julgando, não é criticando. Sabe, lá, irmão, caiu, viu? Você viu o que aconteceu? Não, irmãos, vamos ter cuidado no trato da igreja. Erros acontecem. Sim, muitos erros acontecem. Qual é a nossa função?
Primeiramente, orar. Orar para que o Espírito Santo revele, abra os olhos daquela situação, daquele grupo que está envolvido naquilo ali. E havendo oportunidade de admoestar na palavra e em amor, que assim o faça, em nome do Senhor Jesus. Então, cuidado com a igreja, cuidado no trato com a igreja. Você não está lidando com qualquer coisa. Nós já afirmamos aqui algumas características, algumas manifestações dessa identidade. Outra coisa também, o cuidado ele vai também se verificar quando você estiver participando dessa edificação. Fazer com zelo, fazer com amor, com dedicação. Isso é um cuidado com as coisas de Deus. Amém? Então Paulo tinha esse zelo. Quando ele foi tratar com os coríntios, peraí, a igreja do Senhor, né? Olha o cuidado que ele tem, chamando os santos, aos santificados. Precisamos também ter esse cuidado no trato da igreja do Senhor. Se for fazer um gesto com a mão, não aponte o dedo, estenda a mão para levantar. Isso é cuidado da igreja de Deus. Então Paulo vai lidar com esses irmãos sabendo que eles teriam todos esses tipos de problemas, mesmo sabendo que ali estava acontecendo problemas seríssimos, irmão, seríssimos, que nem entre os incrédulos aconteciam, problemas seríssimos, graves. Ainda assim ele vai chamar os irmãos de santos. Como é que pode isso, né? O cuidado que tem que ter. E ele foi e abordou essas questões. Uma dessas questões que Paulo abordou, e aí a gente já começa também a enfatizar aqui, quem tem a mentalidade de Cristo, ele vai andar em unidade. Paulo vai tratar disso aqui a partir do verso 10 do capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados? Espera aí que voou aqui. Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Na nova criatura, na mentalidade de Cristo, não há espaço para dissensões. Quem tem a mente de Cristo anda em unidade. Amém? Quem tem a mente de Cristo vai andar em unidade. Prosseguindo na leitura aqui, a partir do verso 18 em diante, ele vai tratar também de uma outra situação que nos faz também pensar o seguinte: quem tem a mente de Cristo, a sabedoria mundana, ela não vai ter importância. Veja comigo a partir do verso 18, sabedoria terrena, mundana, não vai ter importância, não vai ter eficácia, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucuras a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aproveitou salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal
e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, para nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem tem a mente de Cristo, na mentalidade de Cristo, a sabedoria mundana não tem eficácia. Por outro lado, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, vai gerar uma nova mentalidade. Continuando a leitura aqui no capítulo 2, a partir do verso 6, diz o seguinte: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, antes das profundezas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Diante disso, irmãos, então, além disso, de tudo que nós falamos aqui, como então nós podemos ter a mente de Cristo? Além de reafirmar, de
a nossa identidade no Senhor, além de abrir, de extinguir de nosso meio toda dissensão, abrir mão, renegar a sabedoria humana e ficar com a sabedoria do Espírito Santo, como nós então podemos ter a mente de Cristo? Primeiramente, irmão, se submetendo ao agir do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai falar em várias passagens a respeito disso, mas tem um versículo que esse a gente não precisa nem ler. 1 Tessalonicenses 5,19. Acho que é o versículo mais decorado da Bíblia, depois de João 3,16. Quem pode afirmar? Não extingais o Espírito. Não resistir ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos fazendo esse convite diariamente a nós nos aproximarmos de Cristo e da sua palavra. Muitos de nós não temos a mente de Cristo porque nós resistimos ao Espírito Santo, porque nós apartamos o Espírito Santo, porque nós abafamos o Espírito Santo, porque nós extinguimos o Espírito Santo. Nós extinguimos a ação do Espírito Santo na nossa vida quando nós resistimos a Ele, não atendendo ao seu convite, e quando nós andamos de mão dadas com o pecado. O Espírito Santo, ele se afasta. Amém? Então, a primeira coisa é não estar submetido ao Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Outra coisa também muito interessante é redirecionar os nossos pensamentos. Filipenses 4,8, esse também é muito conhecido. 4,8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E de quebra, irmãos, além de a gente redirecionar o nosso pensamento para o que é justo, para o que é puro, para o que é amável, é muito importante a gente saber as fontes que estão alimentando nossos pensamentos. Ele vai falar aqui no 9: o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O que aprendeste de mim? Apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Quais são as fontes que têm alimentado o seu e o meu pensamento? Que sejam fontes confiáveis, irmãos. Não venhamos estar ouvindo qualquer coisa, emprestando nossos ouvidos a qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer site, blog, canal no YouTube, mas que venhamos focar, selecionar as boas fontes que vão estar alimentando nossos pensamentos e redirecionar esses pensamentos. Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que está na palavra de Deus. Pensar nas coisas de cima. Muitas das vezes não conseguimos ter a mente de Cristo porque não pensamos nas coisas de cima, pensamos nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3. E aqui a gente vai estar encerrando essa mensagem. Com essa leitura, é a nossa conclusão desse sermão, dessa meditação bíblica. Colossenses capítulo 3. É uma leitura também um pouco extensa, mas necessária. Do 1 ao 10. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora preste atenção no 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos,
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, para termos uma mente de Cristo, entre tantos outros conselhos que poderíamos dar, que venhamos a nos submeter à ação do Espírito Santo, redirecionar nossos pensamentos e pensar nas coisas que são de cima. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a termos a mente de Cristo. Que a cada dia venhamos a lembrarmos da nossa identidade no Senhor e assim focar o nosso pensamento nele. Amém? Convido você a orar comigo mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, Senhor. Deus, que mediante essa reflexão, aquilo que o Seu Espírito Santo distribuiu, ó Deus, de acordo com a Sua soberania e a Tua perfeita vontade, ministrando em nossos corações segundo a nossa necessidade, ó Pai, não segundo aquilo que gostaríamos de ouvir, que nós venhamos, ó Deus, a ter uma mentalidade, ó Deus, do Senhor, meu Pai, expressa na Tua Palavra, que todos nós temos acesso. Em nome de Jesus, ó Pai, se há entre nós, Pai, irmãos, que ainda estão com uma mentalidade mundana, carnal, diferente da que é a mente de Cristo, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, primeiramente nos perdoando, ó Pai, porque muitas das vezes exibimos essa mentalidade, ó Pai, no meio do corpo do Senhor, meu Deus. Que tenhamos, ó Deus, a sensibilidade, ó Pai, de entendermos que somos nova criatura, que somos corpo do Senhor, edifício do Senhor, e que a mentalidade do Senhor, meu Deus, não comporta, que uma igreja que tem a mentalidade do Senhor, meu Deus, não comporta divisão, não comporta sabedoria humana, terrena, não comporta nada disso, Deus, mas comporta a unidade e a sabedoria do Espírito Santo, Pai. Nos ajude, ó Deus amado, a não resistir ao Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos convida todo dia, meu Deus, a buscar mais a Tua face. Nos ajude, ó Deus, a redirecionar nossos pensamentos, ó Pai. Muitas das vezes ficamos pensando muitas coisas mundanas, terrenas, carnais, até diabólicas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a pensar nas coisas do alto, Deus, como já ressuscitados em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. E amém.